Bolsonaro deve esclarecer à PF a suposta fraude em sua carteira de vacinação contra o coronavírus. O repórter Bruno Pinheiro tem as informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido nesta terça-feira, 13h, na sede da Polícia Federal. Jair Bolsonaro, após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal em uma suspeita de alteração no cartão de vacinação, ele vai explicar e repetir as informações que não se vacinou e que não ordenou que alterasse essas informações no aplicativo do Conect SUS. O ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, que também se tornou alvo da mesma operação, será ouvido nesta quinta-feira, ou seja, no intervalo após a oitiva de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que vai repetir a informação que não tinha nenhum interesse em se vacinar e que essa alteração não era do conhecimento dele. Já a expectativa é que o ex-ajudante de ordens responda realmente, já que na oitiva anterior ele ficou em silêncio. E a expectativa agora é que ele esclareça o que realmente aconteceu. Nesta segunda-feira, o ex-ministro da Justiça também, Anderson Torres, iniciou o procedimento de se apresentar à Justiça como uma medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa apresentação de Anderson Torres à Justiça aconteceu logo na parte da manhã, de forma remota, ou seja, não é necessário ele ir até este órgão, ele ir até a Justiça. Isso é feito em alguns minutos, através de uma plataforma, em uma chamada de vídeo, essa apresentação acontece. Além disso, outras medidas cautelares já foram aplicadas ao ex-ministro da Justiça, que foi solto na última quinta-feira. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Diogo Schelp, o caso virou de polícia. O que a PF precisa descobrir de fundamental nessa história? Há muito a de se confirmar e a se descobrir ainda. Em primeiro lugar, é preciso confirmar e ter certeza de que, de fato, houve uma fraude. Os indícios disso já estão bastante consistentes, há vários deles, mas, obviamente, é preciso saber também se o presidente Jair Bolsonaro pediu, solicitou ou tinha informação de que o cartão de vacinação dele foi adulterado. Lembrando que foi inserido no sistema a informação de que ele teria sido vacinado, mas foi inserido bastante tempo depois e, posteriormente, permitindo aí uma emissão do certificado, posteriormente foi anulado, ou seja, apagado esses dados. Então, tudo isso levou à informação de que, de fato, houve uma fraude. O que é possível saber? Obviamente, o ex-presidente vai negar, dizendo que não sabia sobre isso, mas alguns indícios podem apontar nesse sentido. E um deles é, por exemplo, a troca de acesso. Houve uma troca de acesso ao sistema do presidente Jair Bolsonaro e isso pode indicar que Mauro Cid não agiu sozinho. O outro fator é se Bolsonaro e a família dele, de fato, usaram esses certificados de alguma forma. Se o fizeram, isso pode servir como prova de que ele sabia e tinha interesse nessa adulteração. E como se pode saber isso? Um caminho é pelas companhias aéreas, pelas quais o presidente viajou. Se ele usou esse certificado para embarcar. Essa solicitação de informação já está sendo feita pela Polícia Federal. O outro caminho é a informação junto ao governo americano e há uma colaboração internacional entre os dois países em investigações criminais. O governo americano pode ter recebido algum tipo de solicitação do presidente. Por exemplo, em janeiro ele pediu um visto de turista para permanecer nos Estados Unidos e se ele utilizou um cartão de vacinação nesse processo, isso pode estar registrado nas autoridades americanas e pode ajudar a Polícia Federal a descobrir se ele tinha interesse, se ele sabia e até se talvez tenha solicitado uma adulteração no cartão de vacinação. Ô Beraldo, em depoimento à polícia, o assessor Max Guilherme, que foi preso na operação recentemente, admitiu que ele não se vacinou, mas alterou a carteira, o registro que foi feito no Ministério da Saúde. Isso pode respingar no ex-presidente de que maneira? Olha, isso tem todos os elementos de uma grande operação Tabajara que foi feita pelos assessores do então presidente. É preciso ver se a comprovação da utilização pelo próprio Bolsonaro desse cartão que eventualmente foi adulterado, para que aí sim se apure qual é a sua responsabilidade e se avalie qual é a pena a qual ele estaria sujeito em razão disso.
Mas uma coisa que me chama atenção é que este episódio, a gente não pode se esquecer, é mais um episódio ligado ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga tudo e todos. É muito complicado a gente ter que conviver com essa atuação sem freios, sem contrapesos do Supremo Tribunal Federal, que deixa todo mundo, o Brasil inteiro, eu não estou falando só do Bolsonaro, mas deixam as pessoas acuadas, porque você não sabe qual será o seu próximo capítulo, você não sabe qual será o próximo desdobramento. E aí a gente vê isso, inquéritos, depoimentos e operações, e busca e apreensão, e prisões, etc., e a gente fica aí, o Brasil, assistindo a esse circo que muito me preocupa. Ô, Schelp, e na quinta-feira, Mauro Cid deve depor também a PF sobre o caso. O que ele pode vir a trazer de novo, de diferente nessa investigação? Um nome que chegou para ficar nos noticiários, envolvido, relacionado a algumas denúncias, investigações também relacionadas ao ex-presidente. Exatamente, Adriana. Obviamente que Mauro Cid sabe muita coisa, né? Ele era braço direito do presidente Jair Bolsonaro. Muita informação foi colhida pela Polícia Federal nas conversas, na nuvem, né? nas informações que estavam na nuvem do celular, o backup do celular do ajudante de ordens. E, obviamente, que isso pode, inclusive, pautar outras investigações. É claro que houve muita crítica, inclusive, por parte da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em meses anteriores, porque considerava que não havia justificativa para colher tanta informação, tanta prova, sem ter um objetivo específico, né? Algo que a própria PGR chamava de fishing expedition, ou seja, uma espécie de pescaria de provas. Mas a PGR mudou, inclusive, de postura em relação a isso e passou a se posicionar a favor, né, da coleta desse tipo de prova. O fato é o seguinte: se há algum ilícito, não vejo motivo para não ser investigado, porque o que não se pode ter é uma cultura no Brasil, uma perpetuação de uma cultura em que governantes podem fazer o que querem e não precisam prestar contas. Ô, Beraldo, dependendo das investigações, é possível que haja delação premiada nesse caso? O problema é que você vai submetendo essas pessoas que estão presas a uma série de eventos e pressões que você não sabe como é que isso termina, como é que cada um reage a essas pressões. E aí, nesse caso, temos o Coronel Cid, como o Diogo falou, uma pessoa que desfrutou da total intimidade, não só do presidente da República, mas da família Bolsonaro por 4 anos. Então, é óbvio que ele sabe de muita coisa. E essas coisas que ele sabe podem ser ou não usadas a favor ou contra quem a justiça quiser. Então, me parece que o clima que se tem instaurado no Brasil hoje é justamente de forçar estes eventos. Evento como uma delação premiada, aonde ele entregará o quê? Essa questão do cartão da vacina, entregará alguma coisa em relação a pagamentos que foram feitos em dinheiro, enfim. Precisa entender exatamente, a gente está diante de fatos que são fatos graves, são fatos importantes, precisam ser apurados, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu ali, mas eu acho que a força, a energia da justiça não pode ser aplicada na perseguição de uma pessoa, ela tem que ser aplicada na perseguição de problemas estruturais que a gente tem em relação à corrupção, em relação a mau uso do poder e do dinheiro público, uma série de fatores que são estruturais para o Brasil, e a gente não pode transformar isso tudo num grande circo, enquanto as outras coisas muito mais relevantes vão acontecendo e a gente vai assistindo. A gente tem hoje os fundos de pensão, nova mão na mão dos sindicalistas, bilhões de reais sendo geridos por pessoas que não têm qualquer qualificação ou experiência para isso. A gente tem benefícios sendo entregues a empresários ligados ao governo, enfim, precisamos avaliar isso tudo com muito cuidado.